Olá pessoal, nós vamos falar hoje sobre o cálculo da integral indefinida de uma função. Nas últimas aulas a gente falou sobre o processo que ocorre para a gente encontrar uma primitiva f grande de uma função fzinho real. Bem, ocorre que no processo de quando a gente vai usar o método da substituição, o que a gente está chamando de u aqui como variável independente da função e na diferencial da função é uma outra função. Aqui eu escrevi u igual a g de x, du g' de x dx. O exemplo que a gente vai comentar nesse vídeo precisamente fala da integral da potência, que é o caso que ocorre quando eu tenho uma função g de x, que aqui a gente está chamando de u, elevada a uma certa potência n, e para encontrar a primitiva de uma função nessa circunstância, o processo é u elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 mais a constante de integração. Isso pode acontecer desde que esse expoente n não seja o menos 1. Bom, dentro desse exemplo, exercício 1.4.1 da página 15, a gente tem a seguinte situação: integral de x² menos 1 dx. Então, por que nesse caso a gente não vai escolher a u como sendo x² menos 1? Se eu escolher u igual a x² menos 1, quando eu for calcular a diferencial dessa função, eu fico com 2x, derivada de x², menos 0, que é a derivada da constante menos 1. Então, fica 2x dx. Se eu isolar o x dx, du sobre 2. Só que nessa expressão aqui da integral, se a gente reescrever ela, ficaria x² menos 1, só invertendo os fatores do produto. Notem que nessa parte aqui eu tenho x ao quadrado dx e não x dx, como eu encontrei aqui. Se eu substituir somente o x dx, a integral ficaria alguma coisa como integral de u vezes 1x vezes du sobre 2. Mas esse x aqui eu não consigo substituir. Então, por isso não funciona tentar colocar a função u como sendo o que está dentro do parênteses. Então, essa aqui não foi uma boa ideia e não é esse o processo correto para resolver essa integral. Nesse caso aqui, o que eu tenho que fazer é simplesmente aplicar a distributiva aqui entre x² vezes x², obter o x na quarta, e depois x² vezes menos 1, e fica menos x². Agora sim, eu vou aplicar direto a integral da potência em cada uma das parcelas, porque tem uma propriedade das integrais que diz que a gente pode separar essa integral em duas integrais, a integral de x na quarta menos a integral de x². A integral de x na quarta é x na quinta, lembra do n mais 1 sobre n mais 1. Então, x na quinta sobre 5. Integral de x ao quadrado, para essa parcela aqui, o n é 2, então ficaria x na n mais 1, que é o 3, sobre 3, mais uma constante de integração, certo? Então, o processo correto para esse caso é fazer primeiro a distributiva e depois integrar cada uma das parcelas. O outro item desse exercício, o item F, é um pouquinho diferente. Eu tenho essa integral de x sobre raiz quadrada de 5 menos 4x² dx. Para ajudar a gente a entender qual é o método que eu vou usar, qual das regras de integração que eu preciso usar para resolver essa integral, uma ideia, uma estratégia é reescrever esse denominador na forma de potência. 5 menos 4x² com a raiz é a mesma coisa que 5 menos 4x ao quadrado elevado à potência 1/2. Mas isso aqui está no denominador, então se eu escrever no numerador, propriedade das potências, aqui fica expoente menos 1/2. Agora sim, o candidato a u, sempre que eu tiver uma função elevada a um certo expoente, é 5 menos 4x², sem o expoente, só o que está dentro do parênteses. Então, foi o que a gente escreveu aqui, u igual a 5 menos 4x². Próximo passo é calcular a diferencial disso. Diferencial de 5, 0,
menos 4x², quando eu for derivar, menos 8x, que é o que está escrito aqui, dx. De novo, na expressão aqui da integral, eu tenho x dx. Então, eu vou isolar o x dx aqui, dividindo ambos os lados por menos 8. Quando eu for substituir, nessa parte aqui, o x vezes dx, é que eu vou colocar o du sobre menos 8. E o que está dentro do parênteses aqui, só o que está dentro, a gente chamou de u. Então, fica u elevado a menos 1/2 vezes du sobre menos 8. Esse menos 8, ele está dividindo todos os termos da integral, porque quando eu multiplicar esse valor por essa fração, eu vou fazer o produto pelo primeiro aqui em cima, dos numeradores, e aqui é como se eu tivesse o 1. Então, fica 1 vezes menos 8. Esse menos 8, pelas propriedades das integrais, sai da integral, tá aqui ele em evidência, e aí, então, dentro da integral ficou u na menos 1/2 du. Menos 1/2 aqui é o que eu vou chamar de n lá na regra da potência. Então, a partir de agora, dessa etapa para cá, como eu vou aplicar a regra, eu não uso mais o sinal da integral, porque agora eu vou encontrar a primitiva para essa função aqui. O menos 1/8 eu copio, e aqui aplicando a regra da potência, vai ficar u elevado a menos 1/2 mais 1 sobre menos 1/2 mais 1 mais a constante de integração. Menos 1/8, aqui menos 1/2 mais 1 inteiro, ou você faz o MMC ou soma, pensando que esse 1 aqui é a mesma coisa que 2 meios, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 sobre 2. Então, quando eu tenho menos 1 sobre 2 mais 2 sobre 2, fica mais 1 sobre 2. U na 1/2, menos 1/2 mais 1, 1/2, mais constante. Para reescrever, nesse momento aqui, a integral já está resolvida. O que a gente faz daqui para diante é apenas reescrever, simplificar e voltar para a variável original. A regra de integração já foi aplicada. Então, aqui embaixo, copia o menos 1/8 e reescreve esse termo, copiando o termo de cima e multiplicando pelo inverso do denominador. Então, fica 2 sobre 1 vezes u na 1/2, que aqui eu já escrevi na forma de raiz. Posso simplificar esse 2 com esse 8, então vai sobrar um 4, menos 1/4, raiz quadrada de u mais constante. No lugar do u, desse u aqui, a gente volta para a função original, que é o que a gente escolheu para chamar de u lá no início da substituição. Então, volta para a variável original e eu encontro essa expressão aqui. Isso aqui é o que a gente chama de integral indefinida da função x vezes 5 menos 4x² na potência menos 1/2.